Vamos falar agora de um trabalho que antes ou depois todos nós temos que fazer. E esse trabalho é o domínio, o estudo, né, para domínio de todos os campos harmônicos a partir pelos maiores, mas não apenas deles a gente vai tratar ao longo dos nossos estudos durante nossa vida, né? O que diferencia a música erudita da música popular é que o músico popular, a partir de um certo nível, é claro, ele toma posse da sua própria música, entende os mecanismos compositivos, harmônicos, melódicos, estruturais, gramaticais da música, ok? É por isso consegue fazer uma manipulação, como uma farmácia de manipulação, né? Consegue misturar os ingredientes, alterá-los, etc., e obter o que podemos definir a própria música. Então, um desses assuntos fundamentais é o domínio das tonalidades, é claro. Já todos nós aqui estamos, fizemos os Disneys, então sabemos muito bem o que é uma tonalidade e pelo menos sabemos muito bem fazer uma cadência completa, 1, 4, 5, 1, em qualquer tonalidade. Agora, qual é um passo interessante que a gente necessariamente deve considerar? É o de fazermos os campos harmônicos, tocarmos os campos harmônicos em todos os tons. E isso deve ser feito de uma maneira, mais uma vez, consciente e mecânica do outro lado. Mecânica para que o dedo possa fluir, possa ir sem muito esforço consciente, né? E o lado consciente também sabe qual é a sonoridade daquele sexto acorde, daquele quinto acorde, por aí vai. Então, vamos pegar Dó maior, por exemplo. Sabemos já que a escala pode ser harmonizada por tríades ou tétrades. Vamos logo considerar as tétrades. Sabemos já como isso funciona. Então, primeiro grau com sétima maior, segundo menor 7, terceiro menor 7, quarto grau com sétima maior, dominante, sexto menor, sétimo meio diminuto. Então, a gente, logo para memorizar, pensamos assim: primeiro e quarto sétimas maiores, 2, 3 e 6 menores. Bem, agora o que eu vou fazer com isso? Porque não é apenas a teoria que nos serve. O que nos serve é dominar, manipular as tonalidades. Ok? Então, como é que a gente vai estudar? Eu gosto, por exemplo, de fazer dessa forma: arpejo na direita, acorde na esquerda. Pode voltar dessa forma. Aqui uma sugestão: nós tocamos um instrumento visual, portanto, o Ré bemol sétima maior, para fazer um exemplo, e eu sei que as notas são essas, antes de eu tocá-las, já tenho elas na minha mão, ok? Então, vou fazer Ré bemol campo harmônico agora. Segundo grau. Afinal, a mão direita está repetindo as notas da esquerda, né? Então, antes de tocar, eu já sei. Voltando. Perdão. E por aí vai, todas as tonalidades, né? Vamos supor que agora faça. Meu ouvido sabe que não é. Então eu vou acertando automaticamente, porque o nosso ouvido sabe que o sexto grau não é S, é S. Que o quinto grau não é S, é S. Observa que eu estou olhando para vocês, eu não estou nem olhando para minhas teclas mais, né? Eu sei. Perdão. Okay? Então, esse é um tipo de estudos que, repito, antes ou depois a gente tem que enfrentar. Como fazê-lo da melhor maneira possível? Eu gosto de escrever
tá? Igual o caderno de harmonia, onde eu sugeri vocês escreverem a harmonização das escalas maiores. Escrever isso já nos ajuda a fixar, por isso compartilhei o caderno de harmonia. E depois, usando o caderno de estudos, marquem as tonalidades. Não precisa fazer todas as tonalidades em 10 minutos, ok? Isso pode demorar um tempo. É normal, é absolutamente normal. Você não será normal se levar, sei lá, 2 meses para fazer isso, ok? Tudo se trata, como sempre, de ver quanto tempo a gente dedica a isso. Si bemol, sétima maior. Segundo grau. Brinque. Assim que tiver um pouquinho na sua mão, pode começar a brincar livremente. Lembre-se de uma coisa, eu já provavelmente me ouviu falar nesses termos. O exercício deixa de ser apenas um exercício assim que a gente começar a se divertir com ele. Então, vou fazendo dó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, posso pegar 4 apenas, primeiros 4 acordes e brincar com eles. Ok? Mi bemol. Fá menor 7, tô só invertida. Ok? São infinitas as possibilidades das nossas brincadeiras, né? No bom sentido, das brincadeiras sagradas que nós podemos fazer ao piano. Assim que possível, além de memorizar as tonalidades, faça uma experiência sonora, compositiva. Aí sim você estará realmente dominando os campos harmônicos, ok? Oi, eu sou Luciana Carrillo, sou pianista e professora de música há 30 anos. Vim aqui dizer o quanto o Clube das Teclas me ajudou nas 2 carreiras. O professor Turi tem uma didática peculiar, muito diferenciada e ele é muito generoso. Nos passa muito conhecimento em pouco tempo de uma forma muito pedagógica. Eu sou a Carolina Sacumano, sou pianista e sou educadora musical. Né? Eu vim de uma família de músicos, né? E a minha formação toda foi para o erudito. O clube, para mim, tem sido assim um prazer, sabe? Uma aventura muito gostosa. Eu entrei com medo, e com medo de me apresentar, de tocar, mas eu percebi assim dos próprios alunos um companheirismo, né? E assim, cada um dentro de um nível diferente, mas todos falando a mesma língua, todos se respeitando e um apoiando o outro. Então isso para mim foi um grande incentivo assim para eu me lançar. Eu me chamo Hudson, estou aqui para falar da minha satisfação em hoje poder participar do Clube das Teclas, com a atenção do nosso grande professor Turi, e tem sido uma experiência realmente muito boa. Hoje eu consigo dizer que eu consigo até me ouvir melhor tocando, consigo apreciar um pouco mais o que eu estou fazendo e, lógico, consequentemente melhorar cada vez mais. E sempre com a ajuda do nosso professor Turi ali, dando todos os caminhos das pedras, a melhor forma de executar algo. Enfim, realmente tem sido uma experiência muito grande. Meu nome é Luciane, eu sou do Clube das Teclas, e o clube ele propõe várias possibilidades com o instrumento piano. O piano como acompanhamento, o piano como solista, né? E ele insere o piano dentro de um contexto de grupo, que isso é muito importante. It's a little bit funny, just feeling inside. Olá, eu sou o Luiz França, eu sou músico, mas de violão e voz. E há poucos meses eu tomei uma decisão assim que eu acho que
mudou minha vida. Resolvi comprar um piano e me dedicar ao aprendizado. E conheci o Turi Colura na internet e resolvi me inscrever no Clube das Teclas. Cara, o que eu posso dizer hoje é que se eu tivesse tido um Clube das Cordas lá atrás, eu teria encurtado muito o caminho do meu aprendizado no violão. Olá, me chamo Daniele, sou formada em piano erudito. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu também sou professora de música, dou aula em um conservatório e, além de ter me ajudado, tem me ajudado muito em minhas aulas. Sua didática é excelente e o curso em si é maravilhoso. Passamos por vários estilos musicais, né? Trabalhamos ritmos, exercícios de coordenação motora. Esse material que ele desenvolve com a gente, ele é totalmente preparado gradativamente. Então, não acontece num passe de mágica. Acontece porque existem exercícios para desenvolver isso. E isso foi realmente um grande diferencial para mim, até porque eu vim do erudito e essa proposta ela veio bem atender o que eu estava querendo e necessitando. Então, eu sou a Fátima, fiz conservatório durante vários anos. A música sempre fez parte da minha vida. Não profissionalmente, né? Eu sou historiadora, trabalho nessa área, sou professora de história. Eu gostaria de destacar duas coisas do Clube das Teclas. Primeiro, claro, a competência do mestre Turi, né? É inquestionável, mas é uma competência aliada a uma didática que, para mim, é excelente. Por quê? Ela incentiva quem já tem conhecimentos musicais mais amplos e ela, ao mesmo tempo, não inibe quem está mais no começo. Então, eu acho que esse jogo é difícil de encontrar, né? Só um professor que tenha mesmo uma sensibilidade muito grande, um traquejo, né? Como professor, e sabe onde quer chegar. Eu sei que ainda é o início, eu estou apenas engatinhando ao piano, mas a forma como é apresentado o conteúdo e o mais incrível, assim, para mim, como músico que já sou, é reconhecer que ele consegue, mesmo estando online, a gente está à distância, dar uma atenção como se eu tivesse o professor do meu lado. Uma pedagogia bem colocada, ela acelera o aprendizado. Eu já vi muitas pessoas que aprendem num estilo mais tradicional de tocar teclado, de uma forma que é muito lento, não desenvolve nem a leitura e muito menos a rítmica. E eu acho assim, a pedagogia, ela mostra quando ela é bem realizada, quando você vê a velocidade com que o aluno consegue amadurecer. E isso, o clube tem muitos exemplos de vários alunos que se identificam com essa pedagogia, com esse trabalho, se envolvem, estudam, né? Porque nenhuma pedagogia é perfeita se nenhum aluno não estudar, né? Mas, assim, é um método em que realmente tem resultados. O que chama atenção desde o início, né? Como ele se coloca numa posição de conhecer o aluno, né? Ele realmente quer saber quem é o aluno dele. A facilidade que o Turi tem de poder pegar cada um no seu nível, como eu falei antes, né? No iniciante, no intermediário, até mais o avançado, colocá-los todos dentro de um balaio só, e ali cada um conseguir entender a lição, né, o estudo, o que há de fazer dentro do seu grau, né, da sua capacidade. Então, isso é muito gostoso. Eu consegui aplicar os conhecimentos adquiridos, tanto como pianista, no mercado de trabalho, tocando na noite, quanto consegui levar essas técnicas aprendidas para a minha sala de aula. E algo que me chamou muita atenção é a comunidade virtual. É um espaço realmente de troca, de descoberta, também de incentivo. Eu não sinto que é um espaço de competição, mas realmente um espaço de interação. Há essa possibilidade do próprio Turi nos
estimular a criatividade, nos estimular a improvisar e não ter medo de errar, porque às vezes a gente se cobra muito para isso, né? Estou caminhando, dando os meus passinhos, me sinto incentivada e respeitada. O avanço já foi gritante, assim, eu estou sentindo realmente que estou evoluindo no piano. Recomendo, grande abraço, obrigado, Turi, por todo esse carinho que você tem com seus alunos. Você tem sempre um acompanhamento, né, do seu professor, sempre um amigo ou outro que está ali para poder te aconselhar ou tirar alguma dúvida. Então, assim, você está sempre junto com alguém, né? É um verdadeiro clube mesmo, né, de pessoas que gostam do mesmo assunto, que conversam sobre o mesmo assunto, né? E ali não tem rivalidade, não há nada que possa causar nenhum mal-estar. Então, assim, eu estou me sentindo muito à vontade. Então, se você quer participar, se você está pensando ainda, vem para dentro que está muito longo. Tá muito bom. Já estou matriculada no Clube das Teclas 2 e 2 dos meus alunos também. Eu recomendo a todos, tanto que já estou indo para a fase 2. Questions of science, science in progress. Don't speak as loud as my heart. But tell me you love me. Come back and hold me when I rush to the start. Boa tarde a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um dia do nosso FIP 2023, o Festival Online de Piano Popular. Hoje, sexta-feira, quinto dia de palestras, de encontros, de conversas. Quero agradecer pelos comentários no grupo de WhatsApp que vocês estão deixando. É muito bom saber que vocês estão gostando. Seja bem-vinda, Heloísa, nossa primeira palestrante dessa noite, que já está aqui. Eu estava refletindo hoje com ela, hoje de tarde, que a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, de como a tecnologia hoje mudou totalmente o cenário, né? O cenário da educação musical, o cenário da música, como a tecnologia nos permite encurtar as distâncias, né? De modo a termos um novo tipo de acesso à informação, né? Um evento online como esse era impensável poucos anos atrás, né? Bom, antes de começar, quero lembrar apenas uma coisa. Amanhã, sábado, dia 29, é o último dia do festival e teremos apenas uma palestra, não duas. E essa palestra será às 14 horas, de 14 a 15 horas. E logo em seguida teremos os sorteios, ok? Então participem, pois não somente vale a pena ganhar o que o festival preparou para vocês, e o sorteio vai acontecer logo depois da palestra, né? Mas a palestra de encerramento também vale muito a pena. Digamos que vai ser, de certo modo, o resumo de tudo que vimos durante a semana. Falaremos de 3 técnicas, 3 abordagens que podem nortear na construção de um arranjo para piano solo a partir de uma partitura com cifra. Isso se relaciona, de certa forma, com tudo que nós vimos durante a semana, com o que a Débora falou, com o que a Cláudia apresentou, com o que o Leandro e o Jones falaram. Não posso ainda dizer da Heloísa, né? Eu sei que ela vai falar de... mas eu sei já do que ela vai falar, mas ainda a gente não ouviu ela apresentar, né? Então, não posso falar nem dela, nem do André, né? Porque ainda vamos assistir às palestras deles. E por falar nisso, vamos logo receber a Heloísa, sem delongas. E logo vou fazer um pequeno prefácio, pequeno apenas, porque o currículo dela é muito vasto, senão vou gastar o tempo todo. A Heloísa Fernandes, pianista, compositora, vem sendo descrita pela crítica como lírica e luminosa. A Heloísa é uma das 5 finalistas premiadas do Prêmio Visa de Música Brasileira. Consolidou sua carreira profissional através da pesquisa da cultura popular, que abastece as suas composições como fonte catalisadora e inspiradora. Realiza concertos no Brasil e no exterior, entre eles destacam-se os solos no Spoleto Jazz Festival na Carolina do Sul e as turnê de piano solo nos Estados Unidos.
Gravou seu primeiro trabalho autoral, chamado Fruto, ao lado de grandes mestres, entre eles o contrabaixista Zeca Assunção e o percussionista Naná Vasconcelos. Para o álbum seguinte, chamado Candeias, ela pesquisou profundamente as melodias e os ritmos documentados por Mário de Andrade e pesquisadores em 1936. E a partir disso, ela criou suas composições, né, a partir desses materiais, que pertencem justamente à cultura popular brasileira. Durante a turnê nos Estados Unidos, recebeu um convite de Thomas Zoels, deve ser alemão, não sei, diretor da Pianoforte Foundation em Chicago, para gravar um álbum solo. Nesse trabalho, intitulado Faces, ou Faces, depende se é português ou inglês, registrou composições e improvisações que nasceram das impressões da artista sobre o universo feminino, sua relação com a mitologia grega. Seu quarto álbum, chamado Inzu, ao lado do saxofonista Mané Silveira, foi resultado de pesquisa e inspiração na obra da escritora que não sei pronunciar, que é, enfim, sobrevivente aos massacres em Ruanda, ocorridos na década de 90. A leitura do livro A Mulher de Pés Descalços, de Scholastic, nutriu as suas composições que traduzem sua reverência ao continente africano. Em 2019, a convite da Orquestra Sinfônica da USP, orquestrou a sua obra. O concerto teve Heloísa como solista. Integrou também o projeto Mrs. Mozart, idealizado pela agência Almap BBDO, que não sei o que é isso, deve ser banco, né? Como pianista e executora e autora da trilha instrumental, que recebeu premiação na D&AD em Londres em 2021, na categoria Composição Original. Sua música foi trilha do documentário Desterro, a poieses de um escritor húngaro de nome impronunciável para mim, sobrevivente ao Holocausto, e Prêmio Nobel de Literatura em 2002. Então, eu vou dar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, Heloísa. Eu vou destacar você. Olá, Espera aí que eu vou destacar você. Só um segundo. Quero que todo mundo te veja bem grande. Destacar. Isso. opa, Muito bem-vinda. Boa tarde. Opa, o que aconteceu com a tua câmera? Chegou. A palavra é tua, chegou? Heloísa. Tudo certo? Vocês estão me ouvindo por aí? Tudo bem? Perfeitamente. Ah, que bom. Olha, que prazer estar aqui. Um prazer enorme poder fazer parte desse encontro, esse encontro de pianistas, né? E estou muito feliz, muito obrigada, Turi, eu que sempre admirei seu trabalho, e agora ainda mais, porque estou um pouco mais próxima, assisti essas aulas todas essa semana, achei o trabalho lindíssimo dos professores, o seu trabalho é de uma riqueza, de um cuidado, você é um grande professor e grande músico, coisa rara, porque nem sempre as duas coisas estão juntas, né? Mas no seu caso estão. E eu fiquei bastante honrada, estou bastante honrada de estar aqui, viu? Muito obrigada. E gostaria de dar, então, boa noite para todos vocês. Eu não consigo ver todo mundo, mas já consigo sentir a presença de vocês aí. E eu estou aqui hoje para falar de um assunto que, para mim, é muito bom, que é falar sobre inspiração e um pouco sobre o meu processo composicional. Foi isso que o Turi me pediu para falar aqui, né? E eu acho assim que durante o nosso encontro de hoje eu vou tocar um pouco, vou comentar as músicas, vou falar sobre esses processos e vocês podem perguntar a qualquer momento o que vocês quiserem me perguntar para a gente poder conversar, para a gente poder se conhecer melhor, tá bom? Estou com o chat aqui. Boa noite para todos vocês. Então, lá vou eu. Vamos começar. Bom, o que seria a inspiração? Né?
porque a gente usa muito essa expressão, né? Não estou inspirado, hoje eu não estou inspirado, hoje não está acontecendo nada, né? E eu acho assim, dentro do meu processo de criação, que eu toco piano já há muitos anos, desde pequena, e o piano para mim sempre foi um brinquedo, sempre foi o lugar onde eu me divertia. Desde pequenininha, quando eu briguei com a minha mãe, porque eu queria sentar no piano para tocar e ela não queria me ensinar, ela estava tocando, não queria. E eu lutei por isso e descobri que aqui era um lugar onde eu podia ser livre. E essa liberdade de expressão que a gente tem quando a gente está com um instrumento, né? Não só de poder tocar aquilo, as coisas que estão ali postas, combinadas numa partitura, mas principalmente de poder dizer aquilo que não está na partitura. É aí que a música mora, na minha maneira de ver, sabe? Então, a inspiração, para mim, tem uma relação muito grande com esse universo misterioso que está na música. Porque a música é um mistério. A arte é misteriosa. Então, vamos pensar o seguinte, assim, quando você... Por que em algum momento, muitas vezes, você começa a tocar a partir de uma simples escala? Estão ouvindo bem o piano aí? Tá bom o som do piano? Ficou médio. Você está com o som original ativado? Lá em cima. Tô. Opa, pera um Ativado? pouquinho. É de novo esse negócio. Pronto, ativei. Agora sim. Show, perfeito. Melhorou? Ai, meu Deus, essa tecnologia, né? Seria tão bom se a gente pudesse só tocar piano. Ai, meu Deus, dá muito trabalho. Vamos lá, vamos lá. Então, essa alegria de poder tocar e de poder improvisar é uma das primeiras coisas para a composição, para que a composição aconteça. Vocês sabiam disso? Porque quando você tem, por exemplo, se você tiver 2, 3 notinhas, você já tem aí um material para poder fazer alguma coisa. Às vezes eu brinco com os meus alunos de 2, 3 notinhas. Pode fazer a partir de 2, 3 notinhas, né? Quais são os materiais que a gente tem para criar? Então, na verdade, a gente não precisa de muita coisa. O que a gente precisa é de imaginação. Imaginação e conseguir mergulhar em algum universo paralelo ao universo da música que contribui com a música para você ficar inspirado, vamos dizer assim. Eu diria isso, né? No meu trabalho, assim, ao longo do tempo, eu fui percebendo que essa motivação, que a gente também pode dar como sinônimo de inspiração, essa motivação para fazer alguma coisa relacionada à música, tinha a ver com os afetos, com os meus afetos. E com aquilo que me tocava profundamente. Então, por exemplo, eu gostaria de falar aqui de uma música que se chama Colheita. E eu vou contar rapidamente a história dessa música aqui, porque depois eu vou tocar. Essa música foi gravada no meu primeiro disco e eu sabia que eu ia gravar essa música com o Naná Vasconcelos. Nós tínhamos convidado ele, esse grande percussionista, né, que foi o maior percussionista de todos os tempos. E eu estava extremamente mexida com essa coisa, como assim eu vou tocar com o Naná Vasconcelos? Que coisa tão maravilhosa que vai acontecer na minha vida, o que vai ser isso, meu Deus? E eu fiquei, mas era assim, o Naná ia chegar daí uma semana, e eu ia ter que gravar com ele, tipo, hoje é sexta, na sexta-feira que vem, e eu não tinha música ainda, eu não tinha nada, porque eu achei que eu fosse encontrar o Naná Vasconcelos um pouco mais pra frente.
Mas olha, ele vai estar em São Paulo sexta-feira que vem. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer uma música pro Leonardo. E aí eu fiz. Então, eu vou tocar essa música e depois eu vou contar mais um pouquinho da música para vocês. Tá bom assim? Pode ser assim? Ah, show! Então vamos lá. Show.
Isso, é isso. Queridos, deixa eu contar a história dessa música. Tudo começou com Bach, porque naquela semana que o Naná Vasconcelos ia chegar, eu estava estudando um prelúdio de Bach. E eu estava estudando um prelúdio que eu estava absolutamente encantada com uma parte do prelúdio, um trecho do prelúdio especificamente, que eu falei, nossa, mas como que pode o Bach ser tão swingueiro desse jeito? Mas era um swing que tinha ali? Como é que pode? Ele era um gênio, né, gente? Mas era uma coisa... E o contraponto? E aquele baixo? Eu falei, é muito louco o Bach. Eu fiquei apaixonada, eu tava um pouco com isso dentro de mim, e eu vou tocar aqui para mostrar para vocês de onde veio a minha inspiração, além da alegria de tocar com o Naná Vasconcelos, de onde veio. Ó, ouçam um pouquinho desse prelúdio. Vocês viram a célula? Essa célula, ó. Eu tô swingando um pouco mais, talvez tenha que tocar um pouco mais comportado. Mas na hora que eu estudava isso, eu tocava assim. E eu achei isso muito interessante. E principalmente quando o baixo começa a se deslocar para cá e você mantém a rítmica, né? Então isso aqui, ó. Não é demais? Não é demais esse Bach? Fala sério. Né? Então, daí é que veio exatamente a mesma célula, né? Em outra tonalidade que nasceu, ó. E essa outra parte que é... Que eu já toquei. Então, assim, eu quis fazer... Eu comecei a improvisar sobre essa linha aqui do Bach muito para que eu pudesse ter desenvoltura para fazer alguma coisa interessante no piano também, porque eu admirei. Então, eu acho que a admiração é uma coisa que move muito a gente, né? Para tudo. Você ama o que você admira. E o que você admira é mais fácil de você conseguir. Pode ser difícil, mas por você admirar, você quer tanto e você acaba
desenvolvendo uma habilidade naquela direção, não é verdade? Hein? Né? Então, eu acho que... Obrigada, gente. Então, essa é a colheita. Essa é a história da colheita, que o Naná adorou e tocou ainda melhor quando soube o nome da música. Quando eu falei para ele que o nome da música era Colheita, e ele ficou mais alegre, ficou mais feliz. Procurem a música no YouTube, vocês vão achar, no Spotify também, tá bom? Vocês podem perguntar se vocês quiserem. Quer que eu tá? mande a música? É aquela que você me... O vídeo? Colocar o link para eles, Não, de repente? mandar agora se você quiser. Para eles ouvirem agora? É, melhor que não, né? Depois a gente dá um link pra eles. Depois você... Porque senão, acho que eu adoraria, mas a gente não vai ter tempo para tocar as outras coisas. Justo. Melhor ouvir você, todo lindo. Então, maravilha. Olha só, agora eu vou falar de uma outra composição que está em um dos meus trabalhos. Eu tive um encantamento pela pesquisa, né, do Mário de Andrade, que foi esse grande pesquisador, esse grande musicólogo, que contribuiu muito para a nossa música, né, principalmente para a pesquisa e para os acervos de música folclórica. E em 1936, o primeiro acervo de música folclórica foi criado por ele, foi desenvolvido por ele e pela Oneida Alvarenga. Eles criaram um livro com mais de 500 melodias que tinham sido recolhidas da boca do povo. Então eles iam até o local onde estava acontecendo o Bumba Meu Boi, onde estava acontecendo um maracatu, onde tinha ali uma moda de viola, e eles transcreviam, porque não havia gravadora aqui no Brasil nessa época, e eles transcreviam, e essas melodias ficaram registradas num livro muito importante, que se chama Melodias Registradas por Meios Não Mecânicos. Esse livro está na Biblioteca Oneida Alvarenga, no Centro Cultural em São Paulo. Qualquer um pode ter acesso a esse livro e as gravações que depois foram feitas em 1938, quando eles fizeram a missão folclórica e gravaram muita coisa por esse Brasil afora. Eu fiquei encantada com esse material da Melodias Registradas, fiquei com esse livro na mão 1 ano e ficava só cantando. O meu exercício era, eu ia cantar as melodias, só. Eu não harmonizava e nem ia para o piano. Esse era o meu exercício. Depois eu fui ouvir os ritmos que tinham sido, todas as gravações de 1938 e transcrevi os ritmos. Ou seja, eu estava falando assim, eu quero fazer uma composição que venha desse lugar. Não é a música desse lugar, porque a música desse lugar, né, seja a Bahia, seja o sul do Brasil, seja a catira do centro-oeste do Brasil, essa música já está pronta. Essa música já existe e já é linda. Eu quero fazer uma música que venha daí. Podemos chamar isso de inspiração? Acho que sim. Né? Essa paixão por algo que te move. Né? Então, tudo isso para dizer que eu fiz um disco e eu desenvolvi um trabalho de composição através dessa pesquisa. Foi um projeto de gravação. Eu tive, inclusive, um apoio da Petrobras para fazer esse projeto. Gravei ao lado de Zeca Assunção, Ari Colares, e esse disco se chama Candeias. Essa música que eu vou tocar agora, ela nasceu de uma simples melodia. Eu vou tocar, talvez eu faça ela um pouquinho mais curta, para a gente poder falar depois um pouco mais dela. Se chama Rebuliço.
O rebuliço, obrigada. O rebuliço nasceu de uma melodia que está nesse livro, que é essa melodia aqui. Atenção agora. Acho que não precisa explicar, né? A própria música já está dizendo. A própria melodia já fala muita coisa. O que eu gostaria de fazer é que dessa melodia nasceu, por exemplo, a introdução da música. Remete muito diretamente ao tema, né? Tem bastante semelhança, vocês não acham? Vocês podem escrever aqui, vou adorar ler alguma coisinha de vocês. Outra coisa, esse baião que aparece na música, aqui ó. O baião, não é? Que eu coloquei essa clave na mão esquerda.
rítmico com a mão direita. A gente sempre precisa lembrar que o piano é um instrumento de percussão. Então, quando você tem... né? E você pode trazer essa rítmica que você batuca no piano, com uma nota aqui, outra ali, fazendo essa levada, vamos dizer assim, de uma forma bem tradicional, né? Outra coisa que acontece aqui, a polirritmia, que são ritmos que se sobrepõem. Então, em um trecho da música eu faço assim. Ou seja, eu estou pensando em 3. Do, di, do, di, do, di, do, di, do, di, do, di, do, né? O ritmo pode ser dividido em 2 partes ou em 3 partes. Aqui eu dividi em 3. E na mão direita eu penso em 2. Eu penso. Quando as duas coisas se somam, aliados também a um timbre que eu busquei, que eu na verdade queria um timbre, eu não pensei em analisar o acorde, não pensei o que eu queria. Eu pensei no que eu queria de som. Eu queria um som dissonante. Muitas vezes isso guia a gente na hora da composição. Você não precisa saber para que acorde você está indo. Você pode ir pela sua intuição, sabia? Bom, pelo menos isso costuma funcionar um pouco para mim quando eu estou trabalhando, porque eu me sinto, sabe, eu me sinto mais livre quando eu não tenho que pensar muito. Mas cada um funciona de uma forma, né? Na hora de fazer a sua música, na hora de tocar, né? Então eu queria esse som dissonante, meio que incomoda, ó. Me incomoda, por quê? Então eu queria isso mesmo, algo que incomodasse. Então ficou assim. Por trás existe uma clave de baião na minha cabeça, né? E, aliás, uma coisa muito importante que eu acho que sempre que você está fazendo, o seu piano, é importante você imaginar que você está tocando com outros músicos. E você ter a rítmica, a não ser que você esteja tocando totalmente ad libitum, um tempo totalmente rubato, aí não dá muito. Mas se você tiver ritmicamente pulsante, se imagina com outros músicos, porque você toca de forma complementar. Como se você estivesse tocando com a bateria ou com o contrabaixo. Entendeu? Isso ajuda muito. Você ter essa rítmica dentro de você na hora que você está tocando. Você tem e você pode depois se descolar dela. Então, ao invés de eu fazer que é uma possibilidade, eu podia fazer. É isso, né? Na verdade, no fundo. Lá não. Mas eu fiz isso aqui. Né? Parece que tem uma água assim um pouco turbulenta. Então, essas imagens todas, elas ajudam muito a gente na hora que a gente vai compor, na hora que a gente vai tocar, sabe? Eu lembro uma vez, eu estava na aula de piano e eu estava aprendendo uma sonata de Mozart, que começava assim. Simples, né? Só que eu não estava tocando isso. O meu professor falou assim: imagina que você chegou diante de um picadeiro. As cortinas abrem, vai começar o espetáculo. Gente, essa imagem mudou tudo pra mim na hora que eu fui tocar. Eu falei, é isso, abriu a cortina, né? E aí você já toca
com outro ânimo, com outro humor, né? Então, a gente sempre está presente na hora que a gente está tocando. O nosso coração está ali o tempo todo, né? É isso. Bom demais a rítmica. Eu vou fazer assim, eu vou tocar e depois... Eu vou tocar mais uma, aí eu vou tentar dar conta dessas respostas. O que vocês acham? Tá bom? Aí a gente fica no ritmo da... A gente fica no ritmo da música primeiro. Tem uma música que eu quero passar por ela rapidamente. Eu nem ia tocar, sabe? Mas agora me deu vontade. Eu li um livro que se chama A Mulher de Pés Descalços e foi outra inspiração para mim esse livro. Porque ele conta a história de uma mãe, de uma mulher, de uma família em Ruanda. E que essa família no final foi massacrada, naquele terrível massacre. E quando a filha chegou, a família estava massacrada. A filha, que é a Scholastique Mukasonga, essa escritora de Ruanda, começou a escrever a partir desse trauma. Quando ela viu a família dela, que não tinha sobrado ninguém, ela se entrou em tamanho desespero que ela começou a escrever. E isso salvou a vida dela. E eu fiquei encantada pela história dessa escritora também, que encontrou na arte uma forma de viver, de sobreviver. Que a arte faz isso com a gente. Ela salva a gente. Então, na leitura desse livro, ela conta e dedica para a mãe delas, a Estefânia, que era uma mulher que protegia a família, que tinha uma hortinha no fundo do quintal, que deixava o fogo sempre aceso dentro de casa. E por eu ser mãe também, eu acho que eu me identifiquei com essa mulher que faz um monte de outras coisas além do trabalho dela, né? Que o meu trabalho é tocar, mas eu faço um monte de outras coisas também. E no fundo, a gente é tudo isso. Então, eu vou tocar um trechinho da Estefânia, só para vocês verem assim como que eu fiquei tocada pela história dessa mulher. Tá? Vocês querem ouvir? Cadê as mensagens para mim? Bom, eu vou tocar então. Vamos lá. Opa, deixa eu pôr a partitura aqui, senão eu vou esquecer.
esse é um trechinho. Não Agora eu resisti, gostei. não resisti, Não, mandei. Olha, esse é um trechinho da Estefânia. A Estefânia é maior. Mas assim, eu quero tocar outra música e responder as perguntas. Então, procurem pela Estefânia no Spotify, no YouTube, para vocês ouvirem a música toda do piano solo, tá? Ela tem uma parte de improvisação. Eu gosto muito dela, tenho um carinho muito grande pela Estefânia. Bom, vamos falar agora da nossa última música para a gente depois ir para as perguntas. Eu gosto muito da temática do feminino. Não sei por quê. É alguma coisa que me interessa. Falar sobre as mulheres, sentir uma forma feminina de fazer arte. Se é que existe essa diferença, né? Vocês acham que tem, por exemplo? Vocês acham que a música criada por uma mulher tem alguma particularidade diferente de uma criada por um homem? Só para vocês pensarem. Mas eu acho que agora eu vou tocar uma música que é a Eufrosine, que é o seguinte: eu me encantei pela outra inspiração, pela mitologia grega. Na mitologia grega, né, a gente tem um mundo muito rico. E as 3 graças são 3 deusas da mitologia grega. E cada uma delas tem um significado. Então, a Aglaia significa a claridade. A Thalia é aquela que faz brotar flores, ou seja, a fertilidade. E a Eufrosine é o sentido da alegria. Então, eu estava procurando uma forma de poder falar dos meus sentimentos, né? E de repente eu encontrei esse jeito de dizer de alguma coisa difícil de nomear, que são os sentimentos da gente, né? Então eu fiz uma música para cada graça. Depois procurem na internet, vários artistas retrataram essas deusas. Tem esculturas, são 3 mulheres nuas, assim, cada uma olhando para uma direção. Elas estão abraçadas, né? Cada uma com um significado. Vou tocar a Eufrosine, que é o sentido da alegria.
Ah, meu Uau, Deus! fantástico, fantástico, fantástico. Heloísa, eu separei Queridos, vamos umas lá. Nossa, a perguntas. gente tem só 6 minutos para conversar. Tinha que ser mais Então, comprida essa aula da gente. é, exato, exato. Tem umas perguntas, vou começar pela ordem, né? A Carolina perguntou, linda a polirritmia no baião, né? Quando você tocou o baião. A inspiração veio da dissonância para o gênero. Ela escreveu, e sobre a tonalidade, qual o processo que você usa? Qual é a pergunta? Qual é? Deixa eu ver. Não entendi. Ela, pelo que eu entendo, A inspiração veio da dissonância para o gênero. E sobre a tonalidade, qual o processo que você usa? Olha, aqui eu pensei em fazer alguma coisa dissonante, né? Nem sempre vem da dissonância para o gênero baião. As coisas às vezes se confundem, elas não ficam em compartimentos, elas vêm um pouco juntas, sabe? Quando você pensa em alguma coisa tonal, você pode colocar em algum momento daquela música tonal uma grande dissonância, que pode ser uma pérola. E o contrário também. Quando você toca algo consonante, dentro de um contexto dissonante, também soa como se fosse uma dissonância, né? Então, nossos ouvidos vamos dizer, que conduzem muito a gente. Não sei se eu respondi sua pergunta. está fazendo assim com a cabeça. O Ramaíra pergunta, quando você faz a composição, você faz algum tipo de planejamento prévio ou segue um fluxo mais livre? Uhum. É um processo, né?
é um processo. Eu acho que é um processo interno que normalmente para mim vem de algo externo, ou vem da literatura, como eu falei aqui, vem da poesia, vem dos afetos, né? É um processo primeiro interno e depois eu costumo gravar os meus improvisos quando eu estou livre no piano, porque o piano é a minha extensão, né? Então, na hora que eu estou tocando, eu estou totalmente livre. E pode ser que nesse momento venha alguma coisa legal. E você deixar a sua mão solta, para ela procurar o que ela bem entende. Às vezes ela acha coisas legais. Você grava, você fala, puxa, eu nem sabia que eu era capaz de fazer uma coisa bonita assim. Às vezes a gente não gosta, mas às vezes a gente gosta. E depois, a partir dessa gravação, a Eufrosírio foi assim, eu fiquei tocando, ela foi totalmente improvisada. Depois me deu um trabalhão, porque eu tive que transcrever o meu improviso, eu tive que saber o que eu tinha tocado e escrevi cada nota. Eu tenho a partitura dela, cada nota. Deu um trabalho enorme. Né? Não tem outras perguntas, tem um monte de elogios para você. Um Sim, monte de elogios. fantasia. Dizem que o Debussy escreveu La Mer olhando para um riachinho. É verdade. É verdade. Isso foi o Toninho, meu amor, que escreveu isso. É verdade. Tem uma pergunta, Leonardo, bora? Tem 2 minutinhos aí. Opa, vamos lá. Tem 2 minutos. Vamos aproveitar. Você segue uma escala. Pode responder. Tem mais perguntas? Ele perguntou se você segue uma escala. Depende. Depende. Segue uma escala para quê? Para a tua composição. Ou para a improvisação. Dentro de... Não. Ó, Pra compor. pensa o seguinte, ó. O universo que você tem para compor, ele é amplo. Ele é como se você olha para o infinito. Na hora que você vai construir alguma coisa, essa escala pode ser esse infinito. Não precisa ser necessariamente uma escala, mas ela pode ser esse infinito. O que você vai fazer com ela é que importa. O que você vai fazer? Você vai fazer um Dó maior? Você vai criar dissonâncias com um Dó maior? Isso é um Dó maior. Ou você quer uma coisa absolutamente consonante? Não sei. Então, o que você imaginar é o que você vai fazer com essa escala, querida. Afinal, são sempre as mesmas teclas, né? Nas mesmas teclas, pelas mesmas teclas passou Bach, Mozart, Herbie Hancock, Quarteto, música Peters, Guilhermes e muitos outros, e Rachmaninoff, e todos pelas mesmas teclas, e combinaram de de maneiras tão diferentes. Exatamente. Yeah. Tem uma pergunta do Bruno, se tem seus métodos também, tudo, então não entendi a pergunta, Bruno, sobre os métodos. O André chegou, pontual. Olhem só, Heloísa vai estar conosco muito em breve no Clube das Teclas. Aqui tem muito membro do Clube das Teclas. Ela já recebeu o convite para isso. E você recebeu um monte de elogios, Heloísa, e merecidos. Obrigada. Você abrilhantou Obrigada. essa semana, abrilhantou essa primeira edição do festival. Muito obrigado por ter aceito. Que isso. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui. É poder falar sobre coisas que para mim são tão caras, são tão importantes, né? Eu acho que o mundo está precisando de afeto, o mundo está precisando de amor e da gente fazer aquelas coisas todas que a gente acredita e estudar piano, né? Tocar piano, ir para a arte. A gente vai se salvar.
A arte salva a gente. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu não consegui ler tudo porque eu estava tocando, mas depois eu vou ler, gente. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar o orador. Tirei o orador? Vamos tirar uma foto. Você. 3, 2, 1. Espera aí que tem mais gente. Ok. Heloísa, muito obrigado. E até muito em breve. E Até. se você tiver tempo, não sei, obviamente, como você fez durante a semana, uma coisa que foi apreciada por muitos, fique com a gente. Tá Agora, bom? o André chegou. Se puder, Vamos ficar claro, né? assim, vamos ficar assim. Vai ser um prazer ver o André Marques. O André Prazerzaço vai ser. chegou. Cadê o André? Que eu preciso colocá-lo em destaque. Peraí, perdi o André. Tchau, gente. Beijo. Cadê o André? Será que ele caiu? Não, tá aqui. André, liga a câmera, por favor. Por isso que eu não tô te vendo.